A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando o livro de Êxodo, dentro do projeto Toda a Escritura. E hoje nós estaremos estudando capítulo 4 e o nosso tema será Lições da chamada de um profeta relutante. Lições da chamada de um profeta relutante. Os irmãos estão lembrados que a chamada de Moisés começou no capítulo 3. Já no capítulo 3, ele recebeu o chamado de Deus, a ordem de ir para o Egito. E a gente observa que desde o início da chamada, desde a primeira vez que Deus falou com ele, ele começa a puxar para trás, a dar desculpa, se mostra relutante. Isso é um padrão de comportamento que vai se prolongar ao longo do capítulo 4. E mesmo depois, quando ele já está lá no Egito, ainda acontece mais duas vezes, coisa parecida assim. Ou seja, Moisés relutando. É interessante então a gente observar o comportamento de Moisés e ver que lições a gente pode aprender a partir do que a Bíblia nos conta da chamada de Moisés acerca dessa questão da chamada divina, não é? Então vamos voltar ao capítulo 3, porque apesar de estudarmos o capítulo 4, é bom a gente retomar capítulo 3, versículos 10 e 11. Deus diz para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que está acontecendo aqui é que Moisés está alegando incompetência para aquela tarefa. Eu não tenho competência para isso. É uma tarefa grande demais, eu não sou ninguém. A primeira alegação que ele faz é essa, de incompetência. Não é uma resposta surpreendente, porque de fato, você comparando Moisés, o que ele era agora, com o que Faraó era, não tem cabimento. Então, Moisés teve percepção clara da sua pequenez para o tamanho daquela tarefa. Isso já tinha acontecido antes, aliás, já tinha acontecido, isso tornou a acontecer outras vezes na história bíblica com outros personagens da Bíblia, que o Senhor chama e quando o Senhor diz para eles qual é a tarefa que Deus quer que eles realizem, eles começam assim: mas Deus, quem sou eu? Não é para ninguém, não sou ninguém para isso. Gideão, aconteceu isso. Saul, aconteceu isso. Isaías, aconteceu isso. Jeremias, aconteceu isso. Aconteceu com vários profetas. Eles tinham consciência da sua falta de habilitação para aquilo que Deus queria. E isso é bom, não é? Não tem cabimento, é o contrário, né? Como eu já falei aqui, Deus chama a pessoa, não é? O Elvis, vem que eu quero te enviar. E o Elvis aí responde assim: até que enfim, né, Deus? Já está atrasado, já devia ter me chamado antes. Não, nenhum personagem bíblico tem esse tipo de soberba, senão não teria sido chamado. O que acontece de diferente com Moisés é que aqueles outros todos, eles falam da sua incapacidade, Deus responde, e quando Deus responde, eles dizem: tá bom, eu creio, e vão fazer a tarefa. Agora Moisés não. Deus falou com ele, ele disse: Deus, eu não sou ninguém. Aí Deus respondeu para ele, e aí depois ele continuou teimando. E teimou outra terceira vez, e uma quarta vez, e uma quinta vez. Continuou teimando com Deus para não fazer a tarefa que Deus queria. A resposta de Deus foi uma coisa muito simples. Está no versículo 12. Deus não afagou a cabeça de Moisés, não disse assim: não, Moisés, você está preparado, é porque não está se desvalorizando, não pense assim acerca de você. Deus não colocou panos quentes. A resposta de Deus foi: eu serei contigo. Glória ponto. A Deus. Era o suficiente. Aleluia. Quando chega no versículo 13, Moisés apresenta uma outra desculpa. Ele diz assim, depois que Deus diz assim: eu serei contigo, Moisés responde: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Ou seja, Moisés está alegando que não tem informações suficientes.
Eu não estou bem informado ainda, não sei nem o teu nome. Como é que eu vou fazer essa tarefa? Está a segunda alegação de Moisés. Não tenho informações suficientes. Não é? A resposta de Deus foi aquela revelação maravilhosa que ele deu acerca da pessoa dele, na qual ele descreveu a si mesmo como eu sou o que sou. E aí continua a conversa e entra pelo capítulo 4. Chega no versículo 1 do capítulo 4, Moisés responde assim: mas seis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés agora está alegando falta de autoridade. Não vão acreditar em mim, eu não tenho autoridade para eles acreditarem. E é interessante fazer isso, a gente perceber o que é que Deus vai reagir agora, o que é que Deus vai fazer diante dessa colocação de Moisés. Deus diz assim: está faltando autoridade para você? Então eu vou te dar autoridade para realizar milagres agora, eu vou te dar poder. Faz o seguinte, coloca a mão, o que é que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado aqui. Um cajado, não é? Eu tenho uma vara, um bordão. Joga no chão. E ele jogou e aquilo se transformou numa serpente. E Deus disse assim: pega agora a serpente. Pegou e se transformou no cajado de novo. Agora, disse Deus, coloca a mão no teu peito. E aí Moisés fez isso. Quando ele tirou, a mão estava, algumas traduções dizem leprosa, branca como a neve, outras branca como a neve. A expressão no hebraico é só como neve. Pode ser que tivesse branca, pode ser que tivesse enrugada. Era algum problema que assustava, que a mão estava doente. A gente não sabe exatamente o que era, mas entendimento mais comum é como se fosse um tipo de lepra, uma doença de pele muito ruim. E aí Moisés viu aquilo lá e Deus disse: coloca de novo. E ele colocou. E aí tirou novamente. E a mão estava igual ao resto do corpo. E Deus disse: olha, se não crerem acerca do primeiro sinal, crerão acerca do segundo. Se não crerem no segundo, vai ter um terceiro. Você vai pegar um pouco de água lá do rio, vai derramar na terra, e quando você estiver derramando, a água vai se transformar em sangue. E se não crerem nos dois primeiros sinais, crerão no terceiro. E aqui é bom a gente fazer uma pausa para pensar o que é que significava aqueles sinais. Por que é que Deus escolheu esse tipo de sinal? Por que é que Deus escolheu esse tipo de milagre e não outros? E cada um deles tem um significado que seria muito claro para a cultura egípcia. O faraó, os egípcios iriam entender. O primeiro é o cajado se transformar numa serpente, Moisés pegar e se transformar num cajado de novo. A vara, o cajado, era um símbolo de autoridade para faraó. Ele é representado nas gravuras segurando um cajado, típico de pastor, inclusive. Não é? É assim que ele aparece nas gravuras. E a serpente era um símbolo da autoridade dele, do faraó, que tinha na coroa dele. Aqui, dá para vocês notarem nessa gravura, a gravura do faraó Tutmés III, que tem no Museu Britânico, e mais atrás tem uma do Ramsés II. Dá para notar que tem uma protuberânciazinha que é uma cobra. Nessa outra figura aparece mais nítido. Na coroa de Faraó havia aquela serpente. Essa outra aqui dá para ver mais nítido ainda. É uma figurinha da máscara mortuária, da máscara funerária do faraó Tutankhamon. Dá para ver bem nitidamente aqui a serpente na coroa que o faraó usava. Ou seja, a mensagem é muito clara. A autoridade de faraó está nas mãos de Deus. Os símbolos eram dominados por Moisés, que era um emissário do Senhor, mostrava que a autoridade de faraó estava nas mãos de Deus. O segundo sinal, a mão transformada
tornada leprosa ou branca e depois restaurada, fala de duas coisas que atingiu diretamente Faraó. Faraó, ele era o chefe, o chefe religioso do Egito, não tanto porque havia os sacerdotes, mas ele era uma espécie de divindade. E aí o que acontece é que agora Deus está dizendo o seguinte: olha, quem controla a saúde sou eu. Agora, mais do que a saúde, quem controla a pureza cerimonial sou eu. Porque uma pessoa com uma deficiência física tão severa não poderia praticar dos rituais sagrados. Mesmo depois que aconteceu lá do Êxodo, lá na história de Israel, uma pessoa impura, cerimonialmente impura, não podia participar dos rituais sagrados. No Egito também não. Então o que Deus está querendo mostrar aqui, está dizendo que não só a autoridade de Faraó, mas também a saúde e a capacidade dele gerenciar os cerimoniais estava nas mãos de Deus. E o terceiro sinal? O terceiro sinal tinha a ver diretamente com o progresso, com a produtividade, com o desenvolvimento do Egito. Ou seja, a prosperidade do Egito estava nas mãos de Deus. Porque se as águas do rio se transformam em sangue, ou em alguma coisa semelhante a sangue, a prosperidade caía. Porque as plantações dependiam todas do rio Nilo. Então a mensagem aqui foi muito clara. E aí Moisés recebeu essas mensagens agora. E agora, Moisés? Agora você vai acreditar? Aí Moisés vai e diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Versículo 10, 4, versículo 10. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui Moisés, mais uma vez, vai e puxa para trás com a chamada de Deus. Está relutante mesmo. E aí Deus vai e dá uma resposta para ele o seguinte: vem cá, quem é que fez a boca? Não fui eu? E a língua? Não foi eu? Quem foi que foi o mudo? Não sou eu? Eu sou o Criador. Eu controlo todas as coisas são como são porque eu quero que elas sejam assim. E se você está com esse problema, Moisés, e eu te chamei, é porque eu deixei que você tivesse esse problema e quero te usar assim. O que está acontecendo aqui é uma manifestação maravilhosa de Deus falar para Moisés acerca disso. É interessante que a história passou, Moisés começou a ser usado por Deus, e Deus nunca curou Moisés. Os comentaristas falam que debatem às vezes que tipo de problema é que Moisés tinha. E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que ele não tinha eloquência. Mas isso é duvidoso, porque no livro de Atos, Estevão diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Lá no capítulo 7 de Atos. Além disso, outros dizem que ele era gago, mas gago também é muito pesado. O fato é que ele tinha algum problema de dicção, algum problema que não permitia que ele falasse com desenvoltura. Então, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, acha isso. Alguma coisa prejudicava a forma como Moisés falava. Muito bem. De quem era a culpa disso? De quem era a responsabilidade por Moisés ser assim? Da Joquebede, a mãe dele? Do Arão, pai dele? Da Miriam, a irmã mais velha? Não, era do Criador. O próprio Criador é que fez Moisés assim. O Criador fez Moisés assim e queria usá-lo assim para a sua glória. Aleluia. Deus não queria deixar que as pessoas pensassem que o sucesso de Moisés, na obra que Deus queria que ele realizasse, dependesse das suas habilidades, do seu poder de convencimento ou qualquer coisa. Ia depender exclusivamente de Deus, porque ele não dá a sua glória a ninguém. E esse padrão aparece outras vezes na Bíblia, e talvez a maneira mais contundente da gente ver isso é no ministério do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente pensa no super pregador, um homem extremamente poderoso e tal. No entanto, quando você lê as epístolas, ele vai e diz lá que ele não era eloquente. Está lá tanto em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios. Não tinha eloquência. Depois, ele diz que a presença dele não impressionava.
Tem pessoas que quando chegam na plataforma para pregar, tem uma postura tão bonita que a gente, impressiona logo, né? Paulo não. A tradição diz que ele era baixinho, careca e de pernas tortas. Peludo demais. Então era um camarada feio, segundo a tradição, feio, né? Além disso, ele padecia de uma enfermidade que o impossibilitava às vezes de trabalhar. Quando ele chegou na Galácia, ele não pôde continuar evangelizando, ele teve que ficar de cama, acamado. E os Gálatas tratando da saúde dele. E aquelas doenças de vez em quando voltavam. Além disso, ele tinha problema de visão. Ele diz assim, olha, veja, eu nem sou eu que estou escrevendo a carta aqui, é meu secretário que está escrevendo, mas eu vou assinar. Agora, preste atenção com as letras que eu faço da minha assinatura, são grandes demais. Que era para ele poder enxergar. Isso tudo era problema dele. E além disso tudo, ainda tinha um problema misterioso, que a gente não sabe exatamente qual era, que era o tal do espinho na carne. Que Paulo orava para que Deus o libertasse daquilo ali, como se dissesse assim, Deus, eu já não sou eloquente, já tenho uma presença que não impressiona, já padeço de uma enfermidade, talvez a malária, tenho problema de visão, e ainda estou com esse espinho na carne, Senhor, que é um mensageiro de Satanás, me livra disso. O que é que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo continua, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, aleluia, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, todos nós temos limitações. Aleluia. Moisés tinha um problema da fala, Paulo tinha esse monte de problema aqui, o profeta Eliseu ficou doente no final da vida dele, já cego, etc. Muita gente com problema. Mas nada disso nos impede de fazer aquilo que é o propósito de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Glória a Jesus. Todas as coisas. Às vezes as pessoas têm limitações e elas encaram as limitações como uma limitação para o propósito de Deus na sua vida, porque elas estão julgando o propósito de Deus na sua vida é o mesmo do passado, ou comparando com o propósito de Deus na vida do outro. Não, eu não posso nem fazer como o irmão fulano de tal está fazendo. Mas isso não é o propósito de Deus, senão ele não teria dado essa condição de saúde para você, não teria dado essa condição de tempo para você. Deus está controlando, aleluia, tudo, Jesus. E tudo em coerência com o propósito dele. Glória a Deus. A única coisa que pode atrapalhar de fato a obra de Deus na vida de uma pessoa que ele chama, a única coisa que pode atrapalhar realmente é a infidelidade. Seja a infidelidade no sentido de que a pessoa está sendo negligente para com o chamado que recebeu de Deus, recebe o chamado de Deus e não o cumpre. Isso é infiel. Ou a chamada de Deus no que diz infidelidade acerca da mistura com pecado, de práticas pecaminosas. Essas são é a única coisa que atrapalha realmente a chamada de Deus na vida de alguém para cumprir os propósitos de Deus. Não para cumprir os meus propósitos ou para cumprir o propósito que a liderança eclesiástica possa ter. Mas para cumprir os propósitos de Deus, é como as pessoas dizem aí, né? Deus dá o cobertor, dá o frio de acordo com o tamanho do cobertor. Então não tem mistério para Deus, Ele está controlando tudo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória. Muito bem. Diante disso você pode pensar, agora o Moisés então se convenceu. O Moisés agora então, ele se enquadrou, ele aceitou aquilo que Deus quer fazer para ele. Ele já tinha dado 4 desculpas diferentes, já tinha acabado as desculpas. Aí chega nesse agora, Moisés vai e fala francamente com Deus. Olha no versículo 13 aí, 4 versículo 13. Ele, porém, Moisés respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Envia qualquer um, Deus, mas não envia a mim não, me deixa fora disso, me esquece, Deus. E aí, o que é que ele alegou agora dessa vez? Alegou falta de vontade de ser enviado. Ele finalmente parou com as desculpas, né? E declarou de uma maneira honesta o que é que ele
tinha no coração. Pelo menos ele foi honesto. Mas honestidade é uma virtude, mas não significa que aquilo acerca do que a pessoa está sendo honesta deva ser aceito. A pessoa pode estar sendo honesta acerca de um pecado. Por exemplo, quando Acã tomou a capa babilônica, os lingotes de ouro lá depois da tomada de Jericó, e ficou para ele e escondeu, Josué disse para ele: meu filho, diante de Deus, para a glória de Deus, seja honesto, você pegou essas coisas realmente? Aí Acã: sim, vou ser honesto, eu peguei. Foi honesto e foi apedrejado. Deus mandou apedrejar para morrer. Porque ele confessou uma coisa errada. O fato de ter confessado uma coisa errada não torna a coisa certa. Pode atenuar a pena, mas não torna a coisa certa. E Moisés vai agora e diz assim: não, Senhor, sendo muito honesto mesmo, muito sincero, eu quero ficar fora disso, eu não quero voltar para o Egito, eu não quero me meter nisso. E aí a Bíblia diz que, nesse caso, versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Agora Moisés vai ter que entrar em apuros. É interessante que essa é a primeira vez na Bíblia que aparece claramente, explicitamente, a palavra ira de Deus contra alguém. Deus já havia manifestado a ira dele algumas vezes, mas não tinha aparecido essa palavra assim contra alguém. E é até um pouco irônico que a primeira pessoa contra quem Deus se ira na Bíblia, explicitamente, é logo Moisés, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, o maior vulto do judaísmo, depois de Abraão. Abraão é o grande patriarca, né? Aí é tremendo. E a ira de Deus contra ele. Por que Deus se irou? O que despertou tanto a ira de Deus? Ora, veja só, a lista de impossibilidades que Moisés apresentou para Deus: incompetência, falta de informação, falta de autoridade, deficiência de se apresentar, falta de vontade de ser enviado, é uma lista grande e representativa. E aí Deus foi desmontando um por um os argumentos de Moisés. E agora Deus diz assim: Moisés, será que você não entende que é exatamente por causa dessas suas deficiências todas que eu vou lhe usar? Eu não vou lhe usar porque você é um super-homem. Eu não vou lhe usar porque você é extremamente capaz. Eu não vou lhe usar porque você é uma pessoa espetacular. Não, eu sei dessas deficiências todas. E é por isso que eu não deixei que você fosse melhor do que o que é. Porque eu quero te usar, é assim. É exatamente por isso que eu quero te usar. Esse tipo de mentalidade aqui é que a gente tem que perceber que Deus opera de uma maneira maravilhosa. Deus muitas vezes usa pessoas que estão completamente, entre aspas, desabilitadas do ponto de vista humano, porque a glória tem que ser dele. Ele não dá a glória a outras pessoas. Quando ele quer usar alguém de uma determinada maneira, ele capacita esse alguém. E quando a pessoa começa a se exaltar, achando que ele está conseguindo muita coisa, Deus vai e tira o ministério da pessoa e o ministério cai. Vocês já viram isso acontecer várias vezes, vários ministérios acabando. Pessoas que Deus levanta e prosperam, e as pessoas crescem em si mesmo, e daí a pouco desaparecem. E às vezes de uma maneira vergonhosa, porque a glória é de Deus. Ele diz lá em Isaías que ele não dá a glória dele a outro. Ele fala isso 2 vezes no livro de Isaías. É interessante que Deus disse para Gideão, quando Deus chamou Gideão e mandou ele juntar o povo de Israel lá para combater os inimigos, Gideão juntou a galera e disse: mas é pouca gente, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Os inimigos são muito mais poderosos, eu só tenho 32 mil. Deus disse: é muito, é muito. Fala assim para o povo, vamos ver quem vai embora, quantos ficam. Aí foram 22 mil, ficaram só 10 mil. O Gideão quase que entra em desespero. Aí Deus respondeu: é muito. Faz assim, vamos ver quantos ficam.
ficaram 300. E Deus disse, é com esses que eu vou dar o livramento. Glória a Deus. Para que tu não digas que foi o teu braço que trouxe a vitória. Foi a força das tuas armas. Sim, o livramento veio de mim. É assim que Deus opera, meus irmãos. Glória a Deus. É assim que Deus opera. E Moisés estava demorando a aprender isso. E quando chega no versículo 16, Deus deu uma solução para ele. Disse, Moisés, você está dizendo aí que não tem capacidade para falar, não tem problemas de dicção, etc. Então é o seguinte, eu já preparei o teu irmão Arão para que te ajude. Arão vai te ajudar no ministério. E note que Deus já vinha preparando Arão. Deus disse assim, Arão está vindo agora encontrar com você. Deus já tinha falado com Arão. Tudo coordenado já por antecipação. E aí Deus disse assim, ele vai ser a pessoa que eu vou usar para, a partir de você, transmitir a mensagem. Eu falo contigo, você fala com ele e ele fala com o povo. Vamos fazer assim. Porque Arão devia ter uma presença muito maior, muito mais importante, muito mais impressionante do que Moisés. E a expressão que Deus usa lá no versículo 16 assim, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Agora note aqui, por favor, não é? Pelo amor de Deus, não é que agora Arão vai adorar Moisés, tá? Não. Ser por Deus é como diz uma outra tradução, em vez diz assim, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o porta-voz diante do povo. O que está acontecendo é que Moisés agora era o homem que recebia a mensagem de Deus e quem ia ser o emissário para o povo ia ser o Arão. Né? E isso aconteceu e deu certo? Deu certo. Deu muito certo. Lembre que aquele episódio do bezerro de ouro lá, não é culpa de Moisés ter escolhido Arão. Quem escolheu Arão não foi Moisés, foi Deus. No entanto, ao longo do ministério inteiro, Arão foi fiel a Moisés. Uma dupla que deu muito certo ao longo de mais de 40 anos, ou de quase 40 anos, trabalhando juntos ali. E isso acontece em outras vezes na Bíblia. Poucas vezes, para dirigir a nação como de Israel como todo, só aparece mais 2 vezes. Com Josué e Eleazar, quando eles entram na Terra Santa, né? Formando uma outra dupla. E com Neemias e Esdras, depois da volta do cativeiro. Neemias e Esdras, governadores e sacerdotes, também trabalhando juntos. Uma dupla maravilhosa. Quando você chega no Novo Testamento, temos novamente duplas. Temos lá Pedro e João, trabalhando juntos. Aí depois você encontra Paulo com vários companheiros, primeiro Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e Lucas, sempre as duplas, sempre os companheiros. Isso também nos ensina alguma coisa. Inclusive quando Jesus enviou os discípulos, enviou 2 a 2. Isso nos ensina também a trabalharmos juntos, a termos um companheiro. Alguém, como a Bíblia diz, para nos ajudar, para nos apoiar, para interceder. Enquanto um está falando, o outro está intercedendo, está orando aqui. Enquanto um está praticando uma coisa, o outro está conseguindo outra. A história de como as coisas aconteceram no Brasil, né, no início das Assembleias de Deus, é uma história linda. 2 missionários chegaram, um deles já era pastor há muito tempo, o Gunnar Wingren, o outro não era. O Gunnar Wingren pregava há bastante tempo, tinha muita prática de pregação. Daniel Berg não pregava bem e nunca aprendeu a pregar bem. Ele se debruçava no púlpito e ficava falando assim, irmãos, Jesus é bom, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se não fosse tão cheio do poder de Deus, as pessoas dormiam. Então eles combinaram o seguinte, Gunnar Wingren, nós falamos sueco e inglês. Essa língua aqui é completamente diferente. Vamos fazer o seguinte, eu trabalho e você estuda português. E assim fizeram. Daniel Berg ficou trabalhando em fundição para pagar os estudos do Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren estudava para aprender português, chegava em casa e passava para o Daniel Berg as lições que ele tinha aprendido durante o dia. E assim o trabalho cresceu e a Assembleia de Deus se desenvolveu.
Trabalho de duplas, pessoas trabalhando em conjunto, pessoas aprendendo a ter um companheiro. Muito bem, chega no versículo 18, a gente tem agora que Moisés volta lá para a casa de seu sogro, né? Diz assim: saindo Moisés da presença do Senhor, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Olha, que Moisés não falou aqui qual era a missão que ele tinha. Parece que ele ficou receoso de que não dá certo, eu vou passar vergonha, vou aproveitar que não tem internet nem noticiário pela televisão, então se eu fracassar lá, dá para eu voltar para cá e ninguém vai ficar sabendo. Então ele não contou nada para o sogro. E aí estava se preparando lá, né? Mandou preparar um jumento para levar a esposa, os 2 filhos, para ir voltar para o Egito. Nesse meio tempo aí, Deus foi e falou com ele. E Deus fez para ele uma revelação chocante. Se Moisés estava com assim meio frio, agora recebeu um balde d'água gelada. Veja no versículo 21 o que é que Deus diz acerca da missão dele. Moisés, quando você falar com Faraó, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Se Moisés já estava relutante em aceitar a tarefa, Moisés, agora tudo bem, Deus já me convenceu, eu não quero que ele me ire, eu vou lá. Disse, Moisés, não é necessário, só quero dizer uma coisinha aqui. Você apresentou aqueles obstáculos todos, mas é o seguinte: eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo. Uau! Que revelação tremenda! O que é isso? Deus queria mostrar para Moisés que Deus sabia do que ia acontecer e estava controlando tudo. No capítulo 3, ele já tinha dito que sabia que Faraó não iria deixar o povo ir, a não ser com uma manifestação do braço forte do Senhor. Seria preciso um milagre, seria preciso manifestação do poder de Deus para que Faraó deixasse ir. E ele vai e insiste para que Moisés fique sabendo disso. E a gente tem que se fazer uma pergunta aqui. Essa questão é meio delicada, né? Quem é que endureceu o coração? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó ou o Faraó que endureceu o seu próprio coração? Como é que a gente entende isso daí? Porque, afinal de contas, se era para Faraó deixar o povo vir e Deus vai e endurece o coração dele para não deixar o povo sair, que culpa tem Faraó? Não é uma questão delicada, Luciano? A melhor maneira de nós entendermos isso aqui é que as duas coisas são verdadeiras. As duas coisas são verdadeiras. Tá? E isso é muito bem ilustrado com a comparação. Digamos que você pegue um pouco de massa de barro e um tablete de manteiga, um bloco de manteiga, e coloca os dois no sol. O que vai acontecer com a manteiga é que a manteiga vai derreter. E o barro vai derreter? Não, o barro vai ficar endurecido. O mesmo sol que amoleceu a manteiga, o mesmo sol endureceu o barro. Então, é da natureza daquilo que está ali é que faz a diferença. Faraó é culpado por causa da iniquidade dele, de que quando a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus vinha sobre ele, ao invés de se comover com aquilo ali, ele ficava com o coração endurecido. E aí, quanto mais havia manifestação do poder de Deus, mais ele endurecia o coração. E é interessante que tem uma forma verbal no hebraico, que é o piel, que é uma forma verbal que é utilizada para denotar a intensidade de alguma coisa, tá? Por exemplo, quando tem o verbo quebrar, aí no modo cal, que é o padrão, quebrar significa quebrar. Se eu conjugo no verbo nessa outra forma verbal, significa esmiuçar, estraçalhar, reduzir a pó. Então ele aumenta muito a intensidade da coisa. Só que em português nós temos 2 verbos diferentes, 3 verbos diferentes. Em hebraico é um só.
A conjugação verbal é que faz com que mude o sentido. Ora, quando você olha o que está acontecendo com o coração de Faraó, à medida que o coração de Faraó vai ficando endurecido, vai sendo usado dessa forma verbal. Ou seja, Deus vai falando, ele vai endurecendo o coração, Deus vai fazendo as suas maravilhas e o coração de Faraó vai sendo cada vez mais endurecido. Porque ele resiste a Deus. Isso a gente vai ver com detalhes quando nós começarmos a ver os próximos capítulos. Mas a lição aqui já fica, não é? É perigoso resistir a Deus. É perigoso resistir a Deus. Porque a pessoa começa a se resistir a Deus por acomodação, por negligência, por descuido, e aí o coração dela vai se fechando para a graça de Deus e vai se endurecendo. E aí quanto mais vem a graça de Deus, mais o coração vai se endurecendo. É por isso que você conhece pessoas que veem tanta manifestação de Deus, tantas coisas que Deus faz, e o coração delas fica cada vez mais duro. Não é falta de manifestação de Deus, é ela que prefere ter o coração endurecido. Quando chegamos no capítulo 4, versículo 24 a 26, nós encontramos uma das passagens misteriosas das Escrituras. Versículo 24 a 26, diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou a pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ora. Aqui nós encontramos uma coisa que não está explicada direito. Deus ficou insistindo com Moisés para que ele fosse lá levar a palavra, libertar o povo, e aí Moisés vai, tá, tudo bem, Deus avisa que o coração de Faraó vai estar endurecido, e ele sai, quando chega no meio do caminho, Deus diz: agora eu vou te matar. O que está acontecendo aqui? Não tem informações suficientes aqui. E como é que Zípora ficou sabendo que tinha que circuncidar o filho? E lançou os seus pés, o prepúcio do filho, de qual filho? Ele tinha 2, por que circuncidou só um? E será que o outro já estava circuncidado e um não? E lançou os pés de quem? Do filho de Moisés ou do Senhor? Como é que Deus apareceu? Está faltando uma porção de informações aqui que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe, não tem elementos aqui. E não adianta a gente especular. O que é que a gente sabe? Que a questão tinha a ver com a circuncisão. Moisés não tinha obedecido ao mandamento de circuncidar os filhos. Note que o mandamento da circuncisão não foi dado por Moisés depois da lei ser otorgada no Monte Sinai. O mandamento da circuncisão foi dado a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Lá no capítulo 15 de Gênesis é que houve a determinação. Todo aquele que faz parte da aliança, os homens terão que ser circuncidados ao 8º dia. Senão vai ficar fora da aliança. Isso tem que acontecer com todo macho. Ser circuncidado ao meio dia é um sinal eterno entre mim e vós. Uma aliança eterna, disse o Senhor. E aí Moisés vai e não pratica isso. Moisés não tinha praticado. Por quê? Não era costume medianita? Não, a Bíblia não explica por quê. Mas Zípora percebeu que o problema era esse. E agiu. E aí que a gente fica... Primeiro, a gente tem que dar ponto para Zípora. Algumas pessoas dizem que a culpa de Moisés não ter se feito a circuncisão era da Zípora. De onde é que você tirou essa informação? Não está escrito no texto. Ah, mas ela reclama, marido sanguinário. Não, marido sanguinário é a tradução da expressão que significa marido de sangue. Marido de sangue. A gente não sabe exatamente a que se refere isso. Os estudiosos dizem que entre os moabitas havia um pacto de sangue quando o marido, depois de casar com uma mulher da família, passava a ser membro da família, fazia uma cerimônia que havia derramamento de sangue. Não diz como é que era isso daí. Mas aí ele passava a ser marido de sangue porque fazia parte do sangue da família.
Será que era isso que Zípora queria dizer? A gente não sabe. Mas o fato é que ela tomou a iniciativa de resolver o problema e deu certo. Muito bem. Tem muita coisa que a gente não sabe aqui. Então vamos nos prender ao que a gente sabe. O que a gente sabe é que Moisés foi negligente em cumprir o sinal da aliança. Moisés estava sendo chamado para ser o grande legislador, aquele que iria ensinar a lei que Israel deveria obedecer. Agora, antes de Israel ensinar a lei, Moisés, tinha que aprender a obedecer. Ele tinha que aprender como é que deveria cumprir a lei. Eu lembro de uma frase que existe em várias unidades escolares da Marinha no Brasil, Escola de Aprendiz Marinheiro, Colégio Naval, etc. Uma frase que diz assim, coloca um letreiro bem grande no local, bem visível. Tem escrito assim: ides comandar, aprendei a obedecer. Moisés tinha que aprender a obedecer. E ele estava negligente. E aí, Deus deu um aperto nele. Passou um sufoco. E Moisés sobreviveu e chegou lá no Egito. Chegou lá, no caminho encontrou com Arão, contou tudo para Arão, os dois se alegraram, choraram, foram lá. E aí no versículos 29 a 31, tem que Moisés e Arão ajuntaram a todos os anciãos, o povo, contaram tudo quanto tinha acontecido, o povo creu, e aí eles se inclinaram e adoraram. Foi uma festa maravilhosa, todo mundo acreditou, eles viram os sinais que Moisés estava fazendo, quando os anciãos de Israel, o povo viu aqueles sinais maravilhosos, Deus se lembrou da gente, Deus se lembrou das nossas aflições, está vindo aqui. E aí se inclinaram e adoraram. Moisés jamais imaginou esse desfecho. Jamais imaginou. E aí ele agora diz, puxa, que bom, vai tudo acabar bem. Agora as coisas vão dar tudo certo. Bom, isso só o futuro dirá, né? Só o futuro dirá se vai ser tudo tão bem assim, né? Vamos ter que ficar cenas para os próximos capítulos. O que nós sabemos e podemos concluir disso tudo aqui? O que é que nós podemos extrair de lições para nós? E eu quero focalizar, nesses minutos finais, eu quero focalizar a questão da chamada. As considerações adicionais que eu quero fazer são acerca da chamada divina. Então, algumas considerações adicionais sobre a chamada divina. Primeira coisa que nós precisamos saber é que existem diferentes classes de chamada divina. A Bíblia fala, por exemplo, da chamada para a salvação. Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, etc. Existe a chamada para a comunhão com o Senhor Jesus. Paulo fala lá que fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, crente não é chamado para frequentar a igreja apenas, crente não é chamado para ficar apartado da imundícia pecaminosa do mundo apenas, crente é chamado sobretudo para ter comunhão com Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ter comunhão pessoal com Jesus Cristo. Então, essa comunhão que nós temos aqui na igreja, no culto de domingo, ou numa reunião de quarta-feira, ou num pequeno grupo, é pouco. Tem que ter um momento devocional, tem que ter um momento pessoal, íntimo de você com Deus. É para isso que nós somos chamados. E tem o chamado para a obra de Deus. Ser chamado para a obra de Deus. É a terceira categoria de chamada. Quando se lê as epístolas de Paulo, várias delas diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus para ser... Aí tem lá. Hebreus fala que ninguém toma para si essa honra, senão aquele que por Deus é chamado. Então Deus chama pessoas para a sua obra. Tem a chamada geral para a salvação, e esses que atendem a chamada para a salvação são chamados à comunhão com Jesus Cristo. E dentre esses, Deus chama alguns para realizarem a sua obra. Muito bem. Como é que acontece hoje em dia a chamada de Deus? Como é que pode acontecer? Várias maneiras diferentes. Deus hoje ainda pode chamar de várias maneiras diferentes. E eu vou ser muito sucinto. Deus pode chamar para uma visão, como chamou Abraão, como chamou a Moisés. Deus pode chamar para uma voz audível, como chamou Samuel, como chamou Jeremias.
Deus pode chamar por profecia, utiliza alguém por profecia, como chamou para a obra, por exemplo, Paulo e Barnabé. Note que Paulo e Barnabé já eram obreiros, já evangelizavam, já edificavam a igreja, mas agora eles foram chamados para serem enviados. E esse chamado para serem enviados aconteceu por profecia. A mesma coisa aconteceu com Gunnar Wingren. Foram direcionados por Deus, eles sabiam que tinham a chamada de Deus, sabiam que tinham que se dedicar à obra de Deus, mas tinham uma direção específica e veio por profecia. Deus chama também por meio de obreiros já experientes e com autoridade para consagrar as pessoas. Os obreiros experientes da igreja, os líderes da igreja, Deus vai mostrando para eles determinadas pessoas com algumas características que são úteis para a obra de Deus. E Deus vai mostrando como é a personalidade espiritual daquelas pessoas, eles vão olhando, vão estudando e vão começando a colocar aquela pessoa para uma tarefa, para uma outra, e vão colocando mais tarefas e mais tarefas, até que chega o momento de ser separado para o ministério. Isso aconteceu na Bíblia em vários momentos, desde Josué, Timóteo, Arquipo, João Marcos, etc. Uma outra maneira pela qual Deus chama é uma convicção crescente no coração da pessoa. A pessoa vai sentindo cada vez mais uma convicção de que ela tem que se dedicar a algum aspecto da obra de Deus. Deus vai falando no coração dela. É muito normal que quando a pessoa recebe esse tipo de chamado, como não há uma manifestação sobrenatural, como a pessoa não estava sendo indicada para nada, apenas ela estava numa vida comum, de repente ela começa a ser incomodada por um pensamento que deve fazer alguma coisa, assim, meu Deus. E aí geralmente ela entra em conflito consigo mesma e com sua família. Isso é normal, porque as pessoas estranham. Você foi professor a vida toda, agora está querendo se dedicar à obra de Deus. Isso aí, como é que é isso? Isso é estranho. Então, Deus vai mostrando isso aí. Essa convicção, às vezes, ela é fortalecida por meio de sinais, por meio de testemunho de pessoas idôneas, às vezes por um testemunho de uma palavra profética, assim, uma profecia mesmo, assim, bem inesperada, né? Você está andando na rua, a pessoa chega e diz: dá licença aqui, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aquilo que você está sentindo de Deus no coração para fazer isso, assim, é o Senhor que está fazendo, está colocando no seu coração. Deus chama assim também. Então, às vezes existe uma confluência de sinais, de situações que vão acontecendo ao mesmo tempo, não é? Então, esse era o segundo aspecto que eu gostaria de falar. Um terceiro aspecto é a maneira como Deus chama. Um terceiro aspecto é o seguinte: a chamada divina pode envolver tanto os dons ministeriais quanto os dons de serviço. Isso aqui muita gente não percebe. Muita gente não percebe. Quando se fala em chamada divina, se pensa apenas em chamada para ser pastor, missionário, qualquer coisa assim. Não, a chamada divina ela envolve tanto os dons ministeriais como os dons de serviço. O que são os dons ministeriais? Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores. Deus chama para isso daí. Normalmente as igrejas reconhecem só dois desses títulos ministeriais, só pastores e evangelistas. Algumas igrejas atualmente estão criando uma categoria de apóstolos aí, mas não tem nada a ver com isso aqui. Mas Deus chama pessoas para esse tipo de ministério. Oportunamente, em algum momento, a gente vai chegar lá e vai explicar o que é cada um deles. Então tem esses dons ministeriais. Deus chama para eles. Mas Deus pode chamar também para os dons de serviço. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Essa profecia aqui não tem nada a ver com o dom de profecia, lá de 1 Coríntios 12, e nem é o dom de profeta que está em Efésios 4:11. É uma outra manifestação diferente de falar a palavra de Deus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
o dom de ministério, ministrar significa servir. Tá? É o dom de serviço. É a pessoa que tem um chamado de Deus para ficar ajudando. Ela tem uma formiguinha, né? Ela tem alguma coisa que está sempre querendo ajudar e está querendo dar uma mão para o outro. É um chamado que Deus dá. Deus deu um dom para a pessoa disso daí. O que ensina, esmere-se em fazê-lo, é o dom de ensinar. O que exorta, o faça com edificação. Exortar aqui, lembre qual é o sentido da palavra exortar na Bíblia. Exortar não é sentar o cajado. Tá? Exortar na Bíblia, o sentido é de você se colocar ao lado da pessoa e ajudar a pessoa a caminhar. É de consolar, apoiar, fortalecer. Esse é que é o sentido de exortar. Tem pessoas que têm o dom de exortar no sentido bíblico, que conversa com você, vai te animando, vai dando orientação, ora com você. Isso é um dom de Deus. E tem pessoas que têm o dom de exortar no sentido mundano, né? Fala com você, te destrói todo, te deixa extremamente para baixo. Depois diz assim, o que contribui com liberalidade. É o dom de contribuir. Deus vai e faz a pessoa ser um canal por onde entra recursos para a obra dele. A pessoa é um cano por onde passa os recursos de Deus. Então, fazer com liberalidade. E depois, o que preside com diligência, ou seja, o que lidera com cuidado, com esmero. São esses dons. Esses dons aqui são chamados de Deus também. E eles não implicam em a pessoa receber uma ordenação. Ou como as pessoas falam normalmente, uma consagração. Não. Ao longo da história da igreja, todas as pessoas têm desenvolvido isso daqui sem precisar de uma ordenação. Então vamos finalizar essas considerações aqui, apenas colocando alguns pontos adicionais. Normalmente a expressão chamada se refere à chamada para o ministério da palavra ou liderança pastoral. Todavia, como nós vimos, nem sempre a chamada é apenas para o ministério da palavra. Existem muitas pessoas que têm chamado de Deus. Por exemplo, escritores evangélicos. Escritores evangélicos que edificam a vida de milhões, que não são pastores, nunca foram consagrados a serem pastores. No entanto, edificam a vida das pessoas pelo ministério deles. Porque nem sempre a chamada divina implica em ordenação, implica em você atender ao chamado de Deus. Outra coisa, a chamada implica em maior responsabilidade para manter a vida íntegra. Deus cobra com mais rigor de quem é chamado para o ministério do que do crente comum. Tem que ter muito cuidado, muita vigilância. Moisés que o diga, né? Escapou por pouco. A chamada não implica ordenação imediata ou início imediato do ministério. Mesmo quando a pessoa vai ser ordenada, quando ela percebe a chamada divina que Deus chama, não quer dizer que ela vai ser ordenada imediatamente para o ministério. Não, ela recebeu a chamada, ela tem que se preparar para o ministério. Ela tem que ser treinada para o ministério. E aí, às vezes demora tempo. Assim como Davi levou anos e anos, depois que foi ungido rei, para poder assumir o trono, assim também a pessoa que é chamada por Deus, percebe a chamada de Deus e começa a se preparar, até chegar o momento da ordenação e assumir aquilo que Deus tem para ela. Né? Existe um tempo para cada coisa, não pode precipitar. Número 6. Deus, em geral, chama quem já está ocupado. Deus não chama desocupados. Davi estava tomando conta de ovelhas, Amós estava lá cuidando do gado, Moisés estava cuidando... Por aí vai. Deus chama a gente ocupada. Na igreja, isso também é verdade. A ocupação na obra de Deus tem que vir antes da chamada. Você tem que se acostumar a trabalhar e aí Deus lhe chama. Se uma pessoa que não quer fazer nada na obra de Deus, está sempre ali, Deus não despertou essa pessoa ainda, ou então Deus não tem plano para que ela seja chamada. E, finalmente, a chamada divina envolve a responsabilidade de buscar o preparo para o ministério específico. Quando a pessoa recebe uma chamada de Deus, ela tem uma noção
bem clara, uma noção apenas, mas uma noção bem clara de o que é que Deus planeja para ela. A partir daí ela vai se preparar para desenvolver aquilo. Por exemplo, se Deus chamou a pessoa para ser alguém que vai trabalhar como tradutor das Escrituras, ela vai estudar idiomas. Se Deus chamou uma pessoa para trabalhar numa agência missionária, cooperando na administração dos recursos e da agência missionária no que diz respeito às pessoas, ela vai estudar administração. Ela vai se preparar da maneira específica para desempenhar aquilo que Deus quer para ela. Nós observamos muita negligência sobre isso. Muita negligência. Principalmente em duas áreas. Primeiro, na área da pregação da palavra. Muita gente que tem chamado de Deus para pregar, mas quando abre a boca para falar, é uma tristeza. Não se preparou antes e não se prepara para aquela palavra, não sabe nem para onde, como é que vão as coisas. Isso é uma tristeza. Em segundo lugar, outra área, no louvor. Antigamente era comum a gente ouvir uma pessoa ainda dizer assim: irmão, eu não sei cantar não, mas é para a glória de Deus. Então cala a boca. A Bíblia diz assim: louvai o Senhor, cantai bem. Em outra tradução diz assim: cantai com arte. Ou seja, tem que se preparar para o ministério específico. O que você vai fazer? Se ensinar, faça-o com esmero. Pregar de acordo com a medida da fé. A medida da fé ali não é a fé com quanto eu quero, a medida da fé é a palavra de Deus, viu? Lá em Romanos, nessa passagem, a medida da fé é a Bíblia. Então Paulo está dizendo assim: pregue de acordo com o que está escrito. Aí tem gente que não consegue ver. Irmãos, era para eu abrir aqui no livro do profeta Amós, mas eu já procurei aqui de Lucas até Romanos e não encontrei Amós ainda. É uma tristeza. Tá? Então é falta de percepção, falta de fidelidade essa negligência. Que Deus nos abençoe e que essas questões aqui que foram vistas de uma rapidez muito grande possam ser edificantes na nossa vida e nós possamos aplicá-las. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.